Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Física Moderna 2. Essa é a aula de número 6 e o tema da aula de hoje é ligações moleculares. Nós vimos até agora no curso o modelo atômico que deriva da equação de Schrödinger. Basicamente, no final do curso de Física Moderna 1, nós vimos o modelo do átomo de hidrogênio. A gente começou por ele porque ele é o átomo mais simples, constituído apenas de um próton e um elétron. E conceitualmente o que a gente fez, impondo a equação de Schrödinger, é conjuntamente restringir o problema usando o caráter ondulatório, que está embutido nessa equação diferencial de Schrödinger, e o princípio da incerteza de Heisenberg, que também está embutido na equação de Schrödinger. Né? Você deve se lembrar isso do curso de Física Moderna 1. Matematicamente, o que a gente fez foi usar a técnica de separação de variáveis para resolver as equações de onda para o elétron no átomo de hidrogênio, separadamente a parte angular e a parte radial. Então, com isso a gente conseguiu resolver obtendo as funções de onda e os estados quânticos possíveis, né, tanto em energia quanto em momento angular. Agora, em Física Moderna 2, a gente começou a ver os átomos multieletrônicos. E para isso, a gente viu o conceito de spin, a gente aprendeu um pouco sobre indistinguibilidade quântica. Disso, a gente derivou o princípio da exclusão, que foi utilizado como quesito para popular os estados quânticos nos átomos multieletrônicos. E conceitualmente, a gente observou como funciona o método de Hartree-Fock, que é um método numérico e interativo de aproximações sucessivas para calcular as funções de onda e as energias dos estados quânticos nessa situação. Basicamente, a gente percebe, quando vai resolver a equação de Schrödinger, que quando a gente coloca mais de um elétron no sistema quântico e a gente vai incluir a força de interação entre eles, o problema da solução da equação diferencial se torna insolúvel. Então é por isso que a gente precisa de um método numérico que é baseado nesse processo de aproximações sucessivas. Bom, e no meio do caminho a gente viu esse conceito de indistinguibilidade que está relacionado com as formas de fazer a associação das funções de onda em sistemas de mais de um elétron. O que a gente aprendeu foi que existem duas formas de fazer essa associação, a forma simétrica e a forma antissimétrica. E essas duas formas simplesmente categorizam dois tipos de partículas. As partículas do tipo bóson, que são aquelas que têm o spin inteiro, e as partículas do tipo férmion, que são aquelas que têm spin semi-inteiro. Especificamente dessas partículas do tipo férmio, a gente está mais interessado porque os elétrons são férmions, e para a gente resolver os átomos multieletrônicos, então a gente tem que entender que a gente precisa de uma função de onda total do tipo antissimétrica. Né? Então, uma das consequências disso, que a gente viu que é o enunciado do princípio da exclusão, é que apenas um elétron pode ocupar um estado quântico num determinado momento. Né? E que, no caso dos átomos multieletrônicos, os estados quânticos acessíveis para os elétrons são definidos por 4 números quânticos. O número quântico principal N, o número quântico de momento angular orbital L, o número quântico de projeção do momento angular ml e o número quântico de projeção do spin ms. Então a gente viu que o L é um número inteiro que vai entre 0 e n, o número ml também é um número inteiro, mas que ele pode variar entre menos L e L, incluindo os valores de menos L e L, ao contrário do valor de L, que não inclui o valor de N, né? De 0 a N, excluindo N.
E o ms pode ter dois valores possíveis, mais e menos meio, correspondendo ao spin para cima ou spin para baixo. Com esse novo modelo atômico, a gente consegue explicar coisas que o modelo de Bohr falha, né? Então, especificamente, a gente viu que a gente consegue explicar os espectros de emissão, tanto os de raio-x característico quanto os espectros de emissão ótica. A gente viu que consegue explicar muitas das propriedades da tabela periódica e também algumas propriedades dos materiais, notadamente a propriedade magnética dos elementos das terras raras, né? A última subcamada ela é sempre preenchida primeiro com os spins em uma determinada orientação, depois em outra. Isso faz com que você tenha muitos elétrons com spins alinhados, né? Dando uma resposta magnética para esses elementos mais intensa. Ao mesmo tempo, o modelo atômico de Schrödinger concorda com o modelo de Bohr em pontos importantes, quer dizer, o espectro de emissão do átomo de hidrogênio, eles chegam à mesma conclusão, ambos dão uma explicação para a lei de Mosley, né? E conseguem estabelecer a quantização, claro que de forma diferente, mas ambos preveem um tipo de quantização, tanto de energia quanto de momento angular. Agora a gente entra numa nova fase do curso, onde a gente vai usar esses conceitos dos modelos atômicos como ponto de partida. E é um ponto de partida para quê? É para o estudo do que eu, nesse curso, chamo de física contemporânea, né? A gente vai se aproximar mais dessa chamada física contemporânea, que eu defino aqui como sendo aquela física que é feita no laboratório, de pesquisa, né? Então, vocês vão ver que ao longo do curso agora eu vou citar, às vezes, vários laboratórios do IFUSP, no contexto das explicações desses fenômenos físicos, né? Mas basicamente a gente vai para duas direções. Primeiro, a gente vai para a direção de estudar moléculas e materiais, então a gente está indo para estudar as interações de eletrosfera para fora, né? O átomo, como ele interage com o meio onde ele está inserido, com seus átomos vizinhos. E a outra direção que a gente vai na terceira parte do curso, né? Depois dessa segunda parte a gente vai para a terceira parte, que é a gente vai na direção do núcleo, né? Então, nessa etapa a gente vai para fora do átomo e depois a gente volta para dentro do átomo, né? E a gente vai iniciar essa nova fase olhando as ligações moleculares. As ligações moleculares envolvem o estudo de como os átomos interagem entre si, né? E essa interação ela é dada basicamente por três processos, por três fenômenos físicos entrelaçados, né? O primeiro é o de interação coulombiana, por ser um processo que envolve cargas elétricas, notadamente a interação coulombiana tem um papel importante nas ligações moleculares. Também o princípio da exclusão vai ter um papel importante. E por último, os elétrons da última subcamada, né? Como a gente viu na aula passada, a propriedade química dos átomos é definida pelo elétron da última camada, e isso vai ser reforçado nessa parte do curso. Agora, uma coisa que a gente tem que levar como norte para o estudo das ligações moleculares é que uma configuração de átomos ligados ela deve necessariamente resultar num estado de menor energia total do que quando se compara com os respectivos átomos separados e neutros. Como vocês vão ver ao longo dessa aula, na minha argumentação, existem algumas distribuições eletrônicas que do ponto de vista energético, são mais favoráveis para que o átomo exista na sua forma iônica do que na sua forma neutra. E isso está relacionado com aquelas diferentes distribuições de probabilidade
que não eram esfericamente simétricas. Basicamente, aquelas distribuições produzem uma blindagem incompleta do núcleo, uma falta de acoplamento com as outras distribuições, de forma que você tenha umas configurações energéticas dos elétrons, a energia total mecânica dos elétrons, de uma forma mais favorável quando você tem um elétron a mais ou quando você tem um elétron a menos, quando comparado com o número atômico. A gente vai ver isso de forma recorrente ao longo dessa aula e eu espero que isso fique mais claro aos poucos. Então, a gente vai ver 3 tipos de ligações moleculares. Existem mais alguns, mas esses aqui são os tipos básicos e são os tipos que a gente vai estudar aqui. Primeiro, as ligações iônicas, depois as ligações covalentes, e da forma como eu bolei a estrutura desse curso, aqui eu acho conveniente a gente fazer uma pausa, ver as excitações moleculares, porque esse conceito aqui ele vai ser mais bem entendido se a gente fizer uma pausa nesse momento, e em seguida a gente vai ver as ligações metálicas. E quando a gente entrar nas ligações metálicas, aí a gente vai entender algumas propriedades dos materiais, como as propriedades do material ser condutor, isolante ou semicondutor. E aí que eu acho que é uma das coisas interessantes desse curso. A gente veio de Física Moderna 1, estudou o átomo multieletrônico, e agora a gente vai entender as interações entre os átomos do ponto de vista da mecânica quântica para entender o mundo macroscópico e as propriedades da matéria. Então vamos começar com as ligações iônicas. Esse tipo de ligação ela ocorre entre os elementos alcalinos e alcalinos terrosos e os halogênios. Então, aqui à esquerda tem os alcalinos e os alcalinos terrosos, respectivamente na primeira e na segunda coluna, e à direita os halogênios. Para entender essa ligação, eu vou pegar como exemplo a formação da molécula do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Eu acho que se a gente estudar um exemplo em particular, a gente consegue entender melhor como funciona essa ligação, e a gente consegue extrapolar para as outras. E esse exemplo é bastante didático porque ela envolve o cloro, que vocês vão ver que tem um papel de destaque nessa ligação. Para a gente entender a ligação iônica, é conveniente a gente voltar para esse gráfico que eu mostrei na aula passada, que mostra a energia de ionização dos átomos em função do número atômico. Eu não entrei em muito detalhe naquela aula, justamente porque aqui a gente ia ver esse assunto em mais detalhes. Esse parâmetro, energia de ionização, é a menor energia necessária para arrancar um elétron dos átomos. E, por ser a menor energia, ela está se referindo ao último elétron da última camada, o último elétron da subcamada. Esse gráfico aqui é útil porque, se você pensar que a energia de ionização maior significa que você precisa de um maior esforço para remover esse elétron do átomo. E uma energia de ionização menor significa que é mais fácil para você arrancar um determinado elétron do átomo. Então a gente pode eventualmente associar esse gráfico aqueles pontos mais para cima seriam configurações de eletrosfera mais estáveis, que são mais difíceis de você ionizar, e aqueles pontos de elementos mais baixos são aqueles que são menos estáveis e, portanto, são mais fáceis de se ionizar. E se a gente olhar nesse gráfico, a gente percebe notadamente que aqueles que são mais estáveis e mais difíceis de se ionizar são o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, que são os gases nobres. E aqueles que são mais fáceis de se ionizar são o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, que são justamente os alcalinos.
Então a gente vai usar esse gráfico justamente para fazer uma análise de estabilidade dos átomos, de facilidade de ionização, justamente por causa dessa correlação que eu acabei de dizer. Agora, a gente também pode usar esse gráfico para tentar analisar o que acontece com a eletrosfera se um determinado átomo ganha ou perde um elétron. Né? A gente pode tentar inferir alguma coisa a partir desse gráfico, pensando num determinado elemento. Se ele ganhar um elétron, ele vai ser promovido para um ponto adiante na escala de número atômico, e a gente vai ver se ele vai ficar mais ou menos estável. Isso é apenas uma análise de tendência, não é uma análise muito acurada, porque a gente vai estar analisando com isso como a presença de um outro elétron altera a configuração da distribuição eletrônica, né? Altera a eletrosfera, mas a gente não vai estar avaliando como o impacto de aumentar o número atômico do núcleo em uma unidade. Então, do ponto de vista de análise do valor absoluto da energia de ionização, a gente vai estar apenas numa aproximação. Mas a gente vai usar esse gráfico meio que como uma análise de tendência somente, para tentar facilitar essa compreensão das ligações moleculares. Então, vamos pensar o que acontece se o átomo de sódio e o átomo de cloro ganham um elétron na sua eletrosfera. Né? Então, o que vai acontecer basicamente é que o cloro vai ser promovido à eletrosfera do argônio, enquanto o sódio vai ser promovido à eletrosfera do magnésio. Veja que nessa escala de mais estável ou menos estável, os dois átomos, quando ganham um elétron, eles vão para uma posição superior aqui, né, para uma posição para cima. Então, ganhando um elétron, eles vão para uma posição de maior estabilidade. No caso do cloro, ele vai para uma posição que é um pico aqui, né, uma posição considerada de alta estabilidade. Já o sódio, ele é promovido discretamente, vai para um valor ligeiramente superior, mas ainda assim ele está aqui no meio dos elementos que têm energia de ionização mais baixa. Dessa característica, a gente define o que se chama de eletroafinidade. Essa aqui é a tabela periódica em cores de eletroafinidade. Quanto mais amarela for a cor, maior a eletroafinidade. Quanto mais verde for a cor, menor a eletroafinidade. O que é essa eletroafinidade? Basicamente, é a energia que o átomo libera quando ele ganha um elétron. É isso mesmo. Então, o que acontece é que o átomo, ao ganhar um elétron, ele eventualmente preenche uma subcamada. Esse preenchimento da subcamada promove um acoplamento entre as outras subcamadas que lá estavam existentes, promove uma blindagem melhor do núcleo e faz com que a eletrosfera fique um pouco mais compacta, né? Fique mais próxima do núcleo. Fazendo isso, ele está indo para uma configuração de energia mecânica total da soma de todos os elétrons menor. Então, essa direção de ir para uma configuração de menor energia faz com que ele libere uma certa energia potencial eletrostática que ele tinha justamente por essa falta de acoplamento entre as distribuições. E o que a gente vê aqui é que o cloro tem uma eletroafinidade de 349 kJ por mol, enquanto o sódio ele tem uma eletroafinidade de 53 kJ por mol. Observando aqui os valores dos outros elementos, a gente vê que, por exemplo, os gases nobres têm as menores eletroafinidades da tabela periódica, enquanto os halogênios são aqueles que têm a maior eletroafinidade da tabela periódica. Inclusive, o cloro é o que tem a maior eletroafinidade de todas.
O que isso significa aqui nessa configuração? Que esses elementos que têm apenas um elétron faltante na última camada, eles têm a preferência por ganhar mais um elétron e, assim, minimizar a sua energia mecânica total da eletrosfera. Essa é uma regra que a gente aprende no ensino médio, de que os halogênios têm essa tendência de ganhar um elétron, mas não é explicado para a gente que é uma questão de balanço energético. Então, nesse caso, os halogênios, quando eles ganham um elétron, quando eles ficam com um elétron a mais do que o seu número atômico, eles vão para uma configuração de mais baixa energia, liberando o excesso que eles tinham anteriormente. Já o sódio ele tem uma das eletroafinidades mais baixas, então ele não tem essa tendência de ganhar um elétron a mais, justamente porque ele iria para uma configuração de energia mais alta, né? Então, considerando o cloro, ele liberaria 349 kJ por mol caso ele absorvesse mais um elétron na sua última subcamada. Isso representa 3,8 elétron-volts por átomo, né? Vamos manter esse valor em mente. Já quando a gente volta para aquele gráfico e considera o que acontece com os átomos de sódio e de cloro quando eles perdem um elétron, a gente observa que no caso do sódio, ele é promovido para a eletrosfera do neônio, que tem uma energia de ionização ainda maior do que a do argônio, então ele é ainda mais estável. No caso do sódio, então, ele tem uma alta preferência por perder o seu último elétron da sua última subcamada, porque a sua configuração eletrônica vai para uma configuração energética bastante mais favorável. Já no caso do cloro, se ele perder um elétron, ele vai para uma distribuição eletrônica que resulta numa energia mecânica total maior, justamente porque ele está indo para uma condição de menos estabilidade. E nesse conceito a gente define o que é o potencial de ionização, que é a energia necessária para se remover esse último elétron da última camada, né? Justamente o que é mostrado no gráfico anterior. Só que aqui é mostrado em cores na tabela periódica. Quanto maior for o valor de potencial de ionização, mais roxinho é o elemento na tabela. E quanto menor for esse valor, mais verdinho ele fica. Então, aqui, isso significa que quanto maior for a energia, mais difícil é ionizar esse material. E no caso dos elementos que a gente está analisando no nosso exemplo, o sódio ele precisa de 496 kJ por mol para perder o elétron da sua última camada. Já o cloro precisa de 1.251 kJ por mol para perder o elétron da sua última camada. Então, olhando para o caso específico do sódio, 495,8 kJ por mol representam 5,1 elétron-volts por átomo, né? Isso para que ele perca esse elétron da última camada. Então veja essa situação em que o cloro, quando ele ganha um elétron, ele libera uma energia de 3,8 elétron-volts. Já o sódio, para ele liberar o elétron dele, ele precisa receber uma energia de 5,1 elétron-volts. Então essa troca de elétrons, ela deveria acontecer se um determinado balanço energético fosse favorável, né? Os 5,1 elétron-volts que o sódio precisa deveria ser fornecido pelo cloro, mas ele só tem 3,8 elétron-volts para fornecer. Existe um déficit de energia para que essa reação ocorra de 1,3 elétron-volts. Mas essa reação de fato ocorre.
Então, de onde vem esses 1,3 eletronvolts? Ela vem, na verdade, do potencial eletrostático. Porque se você tentar calcular aqui, como eu fiz, a, a energia potencial eletrostática de um íon de cloro negativo com o íon de sódio positivo, e você tentar determinar qual é a distância desses íons para que esse potencial eletrostático seja de 1,3 eletronvolts, você vai chegar à conclusão de que esses íons precisam estar próximos a uma distância de 12,2 angstroms. Então essa é a distância mínima para que o potencial eletrostático forneça a energia necessária para que essa troca de elétrons ocorra. E isso é bastante importante para esse caso do entendimento da ligação iônica. Então, para eu explicar esse funcionamento, eu vou usar essa figura que você pode encontrar no livro do Weisberg, né? Então, aqui, a primeira coisa que a gente tem que olhar da direita para a esquerda, né? Então, a gente tem essa linha de base, que é a linha energética do átomo de sódio mais o átomo de cloro neutros. E aqui, no zero, a gente tem a linha de base da existência aqui, ó, da configuração de um íon de sódio positivo e um de cloro negativo afastados, né? Então, para que você saia dessa situação dos dois átomos neutros para os dois íons carregados, você precisa fornecer uma quantidade de energia de 1,3 eletronvolts. Então, definindo essa configuração aqui, íons separados como sendo a referência energética em zero, esse estado dos átomos separados está num nível energético 1,3 eletronvolts inferior, né? Então, é isso que esse gráfico aqui do lado direito está mostrando, né? Então, nessa região, o que acontece é que a menor energia ocorre para o caso dos átomos separados e neutros. Então, essa aqui é a condição preferencial de existência desse sistema sódio mais cloro. Se esses dois átomos se aproximassem e nada acontecesse, o que ia acontecer é o seguinte: eles iam permanecer nessa base, nessa linha de base energética aqui potencial, mas em determinado momento, quando as suas eletrosferas tivessem alguma interseção, deveria ocorrer uma forte repulsão entre os dois átomos, justamente porque as suas eletrosferas estão se repelindo, né, quando ocorre uma sobreposição das duas eletrosferas. E essa repulsão, ela vem tanto da repulsão coulombiana quanto da repulsão da força de troca, porque os átomos estariam tão próximos um do outro que os elétrons passariam a existir nesse estado quântico novo, que é a configuração dos dois núcleos próximos, né? Então, isso é o que aconteceria se não tivesse um processo de ligação molecular, né? Mas, na verdade, o que a gente viu é que na distância de aproximadamente 12 angstroms, você tem uma contribuição do potencial eletrostático que favorece a troca do elétron, né? Então, aquele último elétron do sódio passa a sentir o potencial do núcleo do cloro nessa distância, e a partir de distâncias inferiores a essa, né, você vai chegar à conclusão de que é energeticamente favorável que esse elétron migre do sódio para o cloro, né? Então, esse efeito vai produzir a ionização, né, essa troca de elétrons. Agora, esse processo de interação não se dá mais pelas sobreposições das nuvens eletrônicas, e sim pela atração coulombiana dos dois íons, né, formando essa queda abrupta aqui. É claro que para distâncias ainda menores,
vão ocorrer as sobreposições das camadas mais internas. Esses elétrons não têm a tendência de trocar do sódio para o cloro, justamente porque as suas energias de ionização são muito mais altas. Vocês se lembram disso, né? A diferença das transições de raio-x e das transições ópticas. Os elétrons mais internos formam aquele caroço energeticamente estável, né? E aí você vai ter a repulsão, tanto pela força coulombiana quanto pela força de troca. Note que nessa região ocorre a formação desse poço de potencial, né? E um poço de potencial significa um aprisionamento. Se você tiver uma energia mecânica desses dois íons definida, por exemplo, aqui, o que vai acontecer é que os dois íons vão ficar atraídos num movimento oscilatório e a distância entre eles vai ficar oscilando entre esses dois valores aqui. Então, a molécula NaCl ficaria com uma distância e uma vibração dentro desse intervalo aqui. E note que a 2,4 angstroms é justamente a posição onde você tem a força nula, né? Lembra que a força é a derivada dessa expressão aqui, dessa função, né? Então, essa aqui é a posição de equilíbrio, onde a força é nula. Então, aqui tem um cartoon, né? Um desenho pictórico. Eu estou representando os átomos como esferas, mas na verdade essas esferas elas estão delimitando qual é o raio desses átomos para dar uma noção para você do que acontece nesse processo. Então você tem lá o átomo de sódio. Esse aqui também é um gráfico que a gente discutiu na aula passada, mas o átomo de sódio ele tem aqui um raio grande, aí da ordem de 0,16 nanômetros aqui, e o átomo de cloro está aqui, na posição de 0,1 nanômetros. Mesmo o cloro tendo um número atômico maior e tendo mais elétrons na sua eletrosfera, ele tem uma configuração de acoplamento mais bem definida, uma configuração energética mais bem configurada, de forma que ele tenha um raio menor, né? E quando você tem os dois assim a grandes distâncias, o que você tem é os dois átomos neutros e separados. Mas quando você aproxima, e aqui esse slide já está em escala, né? Se essa largura do slide é os 12 angstroms necessários para que ocorra o favorecimento da formação molecular por causa do potencial eletrostático, então o elétron migra do sódio para o cloro, e o que a gente percebe é justamente do sódio perdendo o elétron indo para o neônio, que tem um raio atômico muito inferior, né? Então ele tem essa compactação da distribuição eletrônica de forma a produzir um raio atômico menor, e no caso da promoção do cloro para o argônio você tem um ganho de raio pequenininho, né? Um ganho pequeno, né? Aqui tem uma comparação do diâmetro atômico antes e depois dessa troca eletrônica. E pelo fato de que o cloro ele está negativo por ter absorvido o elétron do sódio, esses átomos passam a fazer parte dessa ligação iônica, justamente pela formação daquele potencial que eu mencionei anteriormente, né? Então veja que no caso da ligação iônica ela é puramente definida por essa troca de elétrons, e ela se dá pela atração coulombiana dos dois íons, né? Então, se a gente olhar esse par de íons de uma distância muito grande, basicamente um anula a carga do outro, né? Então a molécula a grandes distâncias ela é neutra. Mas quando você olha aqui a distâncias curtas, a distâncias comparáveis a essa distância atômica, isso aqui é um dipolo elétrico. E os dipolos elétricos eles acabam se atraindo e formando essa estrutura negativo, positivo, negativo, positivo, né? Essa estrutura alternada, de forma que
eles mantêm essa estrutura coesa formando um sólido iônico. Né? Isso aqui seria um sólido iônico, que é um sólido formado por moléculas iônicas. Essa atração do dipolo elétrico se dá nessa distância lateral aqui, mas também se dá em múltiplos planos, né, formando essa estrutura como está mostrado nessa figura aqui. Veja que essa ordenação ela é de longo alcance. Né? Cada moléculazinha vai se ordenando do lado uma da outra de forma a se organizar nesse sólido iônico. Então, geralmente os sólidos iônicos eles são dispostos em cristais, eles formam redes cristalinas. E eles são basicamente estudados, né, tem a sua distribuição atômica estudada por difratometria de raio-x. Né? Aqui eu mostro uma figura do método de Lowe para medida de difração de raio-x em cristais. Esse é um dos experimentos de física moderna, né, do laboratório de física moderna. E aqui você vê o padrão de difração de raio-x da molécula NaCl, onde essa distribuição de sombra e intensidade é compatível com uma distância interplanar de 5,6 angstroms. Então essa aqui seria a distância média, né, entre os planos de simetria cristalina aqui. O método de Lowe é um método bastante importante para a caracterização de materiais cristalinos, e Max von Laue ganhou o prêmio Nobel em 1914 por ter inventado esse método. Basicamente ele consiste numa fonte de raio-x, produzindo raio-x que atravessa uma amostra e bate num filme fotográfico depois de ter difratado na rede cristalina do material. Então aqui tem algumas propriedades dos sólidos iônicos, né? Ele tem o ponto de fusão, eles são geralmente altos porque é necessária uma grande quantidade de energia térmica para separar os íons, né? A condutividade elétrica dele é muito baixa porque o elétron que é trocado entre o íon positivo e negativo, ele fica aprisionado no elétron negativo, no átomo negativo. Né? Então o elétron, no caso de um sólido iônico, ele não é móvel, ele está sempre preso dentro da molécula. Caso ele se mova, ocorre um desequilíbrio e a molécula se desfaz. Né? Existe essa propriedade física chamada dureza, né, que está relacionada às deformações plásticas. A maioria dos sólidos iônicos são duros, o que significa que a sua superfície é suscetível a risco. E tem outra propriedade chamada fragilidade, que está relacionada com fratura do material. Né? E os sólidos iônicos eles são quebradiços. Isso porque qualquer torção do sólido faz com que haja um deslocamento molecular ali dos dipolos elétricos, e esse deslocamento enfraquece a ligação dos dipolos. Né? Vamos então estudar agora as ligações covalentes. Né? Então, como a gente pode ver, a ligação iônica tem como agente principal o potencial colombiano. Né? Justamente é ele que produz a energia necessária para que ocorra a troca do elétron, e é ele que mantém os dois íons próximos e conectados por meio de uma ligação molecular. Né? Já na ligação covalente, quem é o principal agente é o princípio da exclusão e a indistinguibilidade quântica. Né? Isso porque é uma ligação que não é favorecida do ponto de vista energético. Então, a gente vai ver que na ligação covalente não existe esse favorecimento da troca permanente do elétron da última camada da eletrosfera. Né? Mas ocorre sim um aprisionamento conjunto do elétron. Né? Então, os dois átomos participantes dessa colisão, eles vão formar um potencial, que esse potencial é que vai aprisionar a eletrosfera, ou pelo menos os últimos elétrons da eletrosfera. Né? Então, e tem uma característica importante, que é que esse aprisionamento só ocorre
se o princípio da exclusão assim permitir, né? E para a gente entender melhor essa ligação covalente, a gente vai olhar a molécula de hidrogênio, né? Que é a junção de dois átomos de hidrogênio. Então, se a gente olhar a eletroafinidade do hidrogênio, ela tem, o átomo de hidrogênio tem uma eletroafinidade de 72 kJ por mol, o que significa 0,75 eletronvolts por átomo. Então, é uma eletroafinidade muito pequena, né? A energia que ele liberaria caso ganhasse um elétron é muito baixa. Você deve se lembrar, por exemplo, que a do cloro era 350 kJ por mol. Já o potencial de ionização do átomo de hidrogênio é de 1312 kJ por mol, que é uma energia muito alta, né? 3,6 eletronvolts por átomo. Então é necessário uma energia muito alta para remover o elétron que ele tem, e o hidrogênio também não aceita receber mais elétrons, né? Então, como seria a ligação entre dois átomos de hidrogênio para formar uma molécula H2, sendo uma condição assim tão desfavorável, né? Se a gente olhar essa eletroafinidade muito baixa, somado com a energia de ionização muito alta, que é a sexta mais alta da tabela periódica, a gente concluiria que a formação da molécula de H2, do ponto de vista da ligação iônica, ela não é possível. No entanto, ela realmente ocorre. Qual é o processo físico envolvido nessa configuração? Bom, veja só que para o hidrogênio ganhe quando. Então veja só que se o hidrogênio recebe um elétron, ele liberaria 0,8 eletronvolts. E para perder um elétron, o hidrogênio precisa de 3,6 eletronvolts. Então o balanço energético é desfavorável em 12,8 eletronvolts. Calculando qual que é a energia potencial, né, a distância entre os dois núcleos, para que a energia potencial fornecida para a eletrosfera seja de 12,8 eletronvolts, a gente chega à conclusão de que a distância entre os dois átomos teria que ser da ordem de 1,2 angstroms, que é uma distância muito pequena, né? Uma coisa que é interessante a gente notar aqui é que no caso da ligação iônica, essa distância mínima do potencial eletrostático era muito maior do que a distância de equilíbrio, né? Então, nesse caso, era favorável. Aqui já não é o caso. Então, essa distância mínima para que ocorra essa ligação do ponto de vista do favorecimento energético, dado o potencial coulombiano, ela é muito restrita em relação ao tamanho do átomo, né? Então veja que uma estimativa do raio do diâmetro do átomo de hidrogênio seria de 0,8 angstroms, os dois juntos teriam 1,6 angstroms, que é um pouco maior do que essa distância interatômica aqui, né, de 1,2 angstroms, né? Então esse intervalo ele é muito restrito. Então, do ponto de vista energético, é muito difícil que a molécula ocupe esse espaço para que tenha o favorecimento da troca do elétron. O que ocorre, na verdade, é a formação de um outro potencial, que esse potencial é que vai aprisionar os elétrons da eletrosfera. Aqui eu fiz uma animação que vai tentar explicar esse efeito para você. Por exemplo, aqui eu mostro em preto o potencial coulombiano do átomo 1, né? Então o átomo estaria nessa posição aqui, no menos 7,5, e o potencial coulombiano teria essa cara aqui, né? 1 sobre a distância, né? Então aqui em preto estaria o potencial desse átomo 1. E aqui, no outro átomo, posicionado no x igual a 7,5, você teria outro potencial, né? Então, aqui
na verdade, a curva preta é a soma dos dois potenciais, dos dois átomos, né? Um azul e outro vermelho aqui, né? Então, para o caso do átomo 1, você tem aqui os estados discretizados, como a gente viu para a solução do átomo de hidrogênio usando a equação de Schrödinger, né? Então, a grandes distâncias, esses estados estão aqui nas mesmas alturas, e tem toda essa barreira de potencial separando os elétrons de cada um dos átomos. Vamos ver o que acontece se a gente aproximar o átomo 1 do átomo 2. Quando a gente aproxima, a soma dos dois potenciais, ela tem esse deslocamento aqui. Veja que agora essa barreira ela ainda existe, mas ela é mais estreita e mais baixa, justamente porque você soma o potencial vermelho com o potencial azul e dá aqui o potencial verde. Vamos ver o que acontece se a gente aproximar ainda mais. Veja que essa barreira está cada vez mais baixa e menos estreita, né? Agora a gente tem uma situação onde o potencial eletrostático da soma dos dois núcleos, né, ele está bem baixinho aqui, está quase da mesma altura desse último estado quântico que está sendo representado aqui, e a largura desse potencial está bem estreito. Nessa condição, eu até diria que tem uma probabilidade de tunelamento do elétron desse átomo para esse átomo aqui, né? Então, aqui já começa a ter uma possibilidade de troca dado o efeito de tunelamento, né? Mas vamos continuar aproximando os dois átomos para ver o que acontece. Quando a gente aproxima ainda mais, esse estado quântico aqui, que no caso dos átomos separados estariam na mesma altura aqui, eles passam a ser compartilhados entre os dois átomos. Não existe mais uma barreira separando esses dois átomos para esse estado quântico. E aqui, nesse estado inferior aqui, passa assim a ter uma probabilidade de tunelamento, né? Como a gente tinha visto na condição anterior. Se a gente aproximar ainda mais, esse estado aqui passa a ser compartilhado agora, né? Aproximando ainda mais, até o segundo estado aqui, o primeiro estado excitado, passa a ser compartilhado. E se a gente aproximar ainda mais, até o estado fundamental, né? Então, nessa configuração, nessa ligação molecular, a proximidade dos dois núcleos faz com que o potencial eletrostático seja compartilhado e os estados quânticos sejam pertencentes ao sistema composto pelos dois núcleos, e não a um núcleo em específico, não a um átomo em específico. Então, para que ocorra a população daqueles estados compartilhados, ainda assim a gente tem que lembrar que a função de onda total tem que ser do tipo antissimétrica, justamente porque ainda deve existir uma condição de indistinguibilidade, né? Mas vocês devem se lembrar que a função de onda total antissimétrica tem que ser antissimétrica numa combinação entre a função espacial e a função de spin. Você deve se lembrar também que na configuração de spin, quando você pega uma configuração antissimétrica, a configuração espacial tem que ser simétrica. E se você pegar uma configuração de spin simétrica, você tem que pegar uma função espacial antissimétrica, né? E do ponto de vista das funções espaciais, a gente pode pegar aqui, por exemplo, a solução do átomo de hidrogênio para o estado fundamental, e a gente pode combinar a função de onda dos dois elétrons em uma forma simétrica ou antissimétrica, né, como está mostrado aqui. Vamos ver qual é o impacto dessas duas combinações de funções de onda na distribuição eletrônica. Aqui eu mostro uma animação dos dois átomos se aproximando, em que os elétrons se combinam com uma associação de funções de onda do tipo antissimétrico. Nesse caso, o zero da função de onda fica aqui no meio, né, entre os dois núcleos.
né? O fato de ter um zero da função de onda aqui entre esses dois núcleos faz com que exista um trecho de probabilidade nula aqui no meio, né? Então, a probabilidade de você encontrar o elétron, ela acaba transbordando aqui para fora, né? Então, nessa configuração em que você tem a combinação de função de onda do tipo espacial antissimétrica, você tem uma maior probabilidade de encontrar os elétrons nessa região e nessa região do que aqui no meio, né? Não tendo probabilidade de encontrar o elétron aqui no meio, os dois núcleos conseguem se enxergar diretamente. E, como eles têm carga igual, eles acabam se repelindo e a molécula não se forma. Agora, quando você faz essa combinação do tipo simétrica, o que acontece é o seguinte: você não tem a condição de uma função de onda nula aqui no meio. Você tem uma soma das duas contribuições, né? Então você acaba tendo uma probabilidade muito maior de encontrar o elétron aqui no meio, que faz com que essa nuvem eletrônica, né, essa nuvem de probabilidade eletrônica, blinde o potencial de repulsão entre os dois núcleos. E assim faz com que a configuração dos dois núcleos próximos seja possível, né? Então, em resumo, esse compartilhamento do estado quântico vai depender de qual é a combinação de função de onda espacial que a gente vai adotar, que tem que ser do tipo simétrica. Sendo do tipo simétrica, isso significa que a função de onda de spin tem que ser antissimétrica, ou seja, é uma configuração de spins antiparalelos. Você pode lembrar disso, rever isso no slide da aula 5, né? Então, veja só, tem essa restrição de tipo de função, de combinação de função de onda, e que acaba impactando na seleção da orientação dos spins dos elétrons dos estados quânticos, né? Então, a função de onda dos dois elétrons se sobrepõe, portanto eles estão aqui no mesmo estado quântico. A função de onda total é antissimétrica por causa da configuração de spins antiparalelos. Nessa configuração molecular não tem possibilidade de distinguir os dois elétrons, porque eles estão no mesmo potencial de aprisionamento aqui, nas mesmas regiões. Quando você faz uma medida de posição de um elétron, você não sabe dizer se é o elétron da posição, se é o elétron do átomo 1 ou do átomo 2. Então é por isso que você diz que na configuração da ligação covalente, o elétron ele é compartilhado, né? O fato de você não conseguir identificar que elétron que é, você acaba dizendo que ele é compartilhado entre os dois átomos. No caso da ligação covalente, esse tipo de ligação tem um alto caráter direcional, justamente porque depende da configuração do último elétron. Então, por exemplo, no caso do átomo de hidrogênio, o último elétron tem uma distribuição de probabilidade que tem uma simetria esférica. Já no caso do carbono, nitrogênio e oxigênio, você tem distribuições de probabilidade do elétron na última camada que não segue essa distribuição esfericamente simétrica, né? Tem essa distribuição de Altair aqui. Então, a ligação covalente, ela, quando se dá entre elétrons da subcamada P, ela é altamente direcional, né? E essa questão da direcionalidade da ligação covalente é extremamente importante para a distribuição dos átomos da molécula, né? Para a disposição geométrica dos átomos da molécula. E eles acabam também tendo impacto na distribuição de carga e logo na configuração de dipolo elétrico, né, que vai produzir interações entre as moléculas, né, do tipo de atração de Van der Waals, por exemplo, né? Então, essas ligações covalentes, elas desempenham um papel importante em materiais orgânicos
e elas podem até ocorrer entre moléculas, né? Então aqui eu mostro 3 tipos de moléculas que têm alto grau de direcionalidade, justamente por causa do caráter da ligação covalente. Uma delas é a molécula de água, outra é a ligação do silício cristalino. Na verdade, aqui é um tipo de ligação metálica, mas a gente vai discutir isso mais na próxima aula, e até mesmo o DNA, né, que tem esse formato helicoide, né, justamente devido a esse caráter direcional da ligação covalente. Então, eu não vou entrar nesses detalhes, mas justamente essas disposições geométricas conferem às moléculas diversas propriedades relacionadas à interação entre as diferentes moléculas no meio. Então aqui tem algumas propriedades dos sólidos covalentes, né? O ponto de fusão geralmente são altos, porque cada átomo está ligado fortemente com o seu parceiro de ligação molecular, né? Justamente por esse compartilhamento do elétron, essa proximidade tão grande, faz com que eles tenham energia de dissociação muito alta. Os sólidos covalentes também são mal condutores, porque os elétrons são eles que estão ali promovendo a ligação, né, dos dois átomos. Então eles têm que estar ali presentes na molécula localmente. Caso não tenha o elétron ali, os núcleos passam a se enxergar e começam a se repelir, né? E com relação à fragilidade, as substâncias com redes covalentes, elas são quebradiças, né? Justamente porque a interação entre moléculas vizinhas, ela se dá com um potencial residual, né? Então a ligação entre moléculas vizinhas é bastante fraca. Aqui tem um gráfico comparando a temperatura de fusão e a energia de ligação das moléculas do tipo covalente e iônica. Dá para ver, por exemplo, que a energia de ligação das moléculas iônicas são ligeiramente maiores do que as energias de ligações típicas das moléculas covalentes, mas a temperatura de fusão, elas são grande parte compatíveis. Talvez tenha uma ligeira tendência para uma temperatura maior para o sólido covalente, né? Mas a gente vai estudar isso aqui um pouquinho mais quando a gente entender a ligação metálica mais para frente, para ver essa extensão desse gráfico. Uma última coisa que a gente precisa ver na aula de hoje é essa questão dos espectros moleculares. Justamente pela formação de um poço de potencial aqui, acaba se formando alguns estados quânticos, né, discretos. Vocês devem se lembrar disso de Moderna 1, né, que quando você tem restrições, duas restrições no potencial, né, quando você tem um potencial aprisionador, o que você tem é uma solução oscilatória aqui dentro, que é o que vai produzir os estados discretizados, né? Uma aproximação daquele potencial aprisionador das moléculas poderia ser um potencial de harmônico simples, né? Que a gente já viu quais são os estados, as energias dos estados dele, e que é desse tipo aqui, n mais meio vezes h cortado ômega, né? O ômega seria uma espécie de frequência natural de oscilação dessa molécula, que dependeria da massa reduzida, né? Que é uma massa calculada dessa forma aqui, e a constante elástica, né? Então, essa constante elástica ela pode ser tabelada para diversas moléculas, né? E ela basicamente te dá qual é a força de ligação da molécula. Então, uma das coisas que é acessível experimentalmente é essa frequência de oscilação natural, né? Então, a gente poderia atribuir essa frequência de oscilação natural à frequência de oscilação do estado fundamental.
e assim calcular qual é a constante da força elástica. Outra coisa que a gente tem que se atentar é que para cada estado quântico, né, para cada estado vibracional, digamos assim, da molécula, você também teria subestados de rotação, né? E como é típico na mecânica quântica, se tem uma rotação, a gente pode discretizar o momento angular nessa forma, raiz quadrada de L vezes L mais 1, né? E a energia de ligação estaria relacionada com o momento de inércia da molécula, e a gente poderia calcular a energia de rotação dessa forma aqui, né? Justamente substituindo o valor do momento angular ao quadrado. Então, dentro dos estados vibracionais, teriam subestados dados as condições de rotação da molécula. Então, os estados vibracionais e rotacionais combinados dariam as energias dos estados da molécula. E essas energias dos estados das moléculas têm algumas características importantes. Por exemplo, do ponto de vista aqui da energia de vibração, essa constante H cortado ômega, que depende da configuração molecular, né? O ômega depende da força de ligação e das massas dos átomos, são tipicamente muito maiores do que a energia térmica. Já no caso da energia rotacional, essa constante H cortada ao quadrado sobre o momento de inércia é tipicamente muito menor do que a energia térmica, né? Isso faz com que, na temperatura ambiente, todas as moléculas estejam no seu estado de vibração fundamental, mas distribuídas em diversos estados de rotação, né? Então, uma coisa que vai ser útil para a gente na aula que vem é supor que as moléculas estão todas no estado fundamental, vibracional, mas que elas podem transicionar nos estados rotacionais, né? Então aqui tem o cálculo da variação de energia de uma transição do estado L para o L mais 1 e de uma transição do estado L para o L menos 1, né? Então, substituindo n igual a zero na expressão do slide anterior e essa configuração de transição de L, a gente pode escrever essas duas expressões. Uma que é a quantidade de energia que tem que ser que seria absorvida pela molécula para um estado excitado de rotação. E esse aqui é uma fórmula que computaria a energia liberada dada uma transição de desexcitação, né? Então esse aqui daria um espectro de emissão, então esse aqui daria um espectro de absorção da molécula nos seus estados rotacionais, e esse aqui daria um espectro de emissão da molécula nos seus estados vibracionais. E isso é bastante útil do ponto de vista do estudo vibracional das moléculas, o estudo rotacional das moléculas, porque é justamente medindo esses estados de vibração que a gente consegue caracterizar tanto os constituintes da molécula quanto as suas forças de ligação. A gente vai voltar a esse assunto na aula que vem, mas ele é bastante importante do ponto de vista do estudo da estrutura molecular, mas também tem uma importância fundamental do ponto de vista tecnológico, né? A gente vai ver esses estados igualmente espaçados definem justamente a condição da molécula. Aqui, no caso, a gente está olhando esses espectros de absorção da molécula HCl, e a gente observa dois picos aqui, justamente porque o cloro tem, na sua composição natural, tem 76% em cloro 35 e 24% em cloro 37, né? Então, como esse estado vibracional depende justamente aqui do momento de inércia, uma variaçãozinha pequena na massa do átomo faz com que você tenha um desdobramento dos picos aqui em dois picos. E aqui eu quero chamar a atenção
para esse cientista, o Elmer Samuel Ames. Ele foi o segundo americano negro a receber o título de PhD em física, mas foi o primeiro a fazer uma contribuição importante na área de física moderna. Os estudos dele levou ao desenvolvimento da área de estudo da estrutura molecular por meio da absorção de infravermelho, né? Então, esses espectros que eu acabei de mostrar de absorção de infravermelho para estudo dos estados rotacionais da molécula foram os tipos de estudos que ele fez durante o doutorado dele e foram bastante importantes do ponto de vista do estudo molecular, né? Então, esse é um cientista pouco celebrado e que a gente deveria reconhecer mais a sua contribuição para a área da física molecular. Então, mais sobre espectros moleculares a gente vai ver na aula que vem. E aqui acaba a aula de hoje, né? Então, como resumo, a gente viu que as moléculas são sistemas quânticos que também são explicados pela equação de Schrödinger, justamente porque tem esses estados quantizados, como a gente viu. Tem os estados de rotação e vibração, que a gente vai terminar de ver na aula que vem. As ligações representam formas de um sistema cuja energia total ela tem que ser menor do que a energia total dos átomos separados e nêutrons, né? Isso é uma condição importante para a formação molecular. A afinidade eletrônica é a energia liberada pelo átomo ao receber um elétron adicional, formando um íon negativo, e o potencial de ionização é a energia necessária para remover um elétron do átomo e formar um íon positivo. O elétron da última subcamada é trocado formando um par para ligação iônica, né? Essa formação é dada pela proximidade, sendo que ao afastar o íon, o elétron volta para o seu átomo de origem por causa da configuração energética ser mais favorável para que isso aconteça, né? Como na maioria das vezes a ligação iônica é mediada pelo elétron da subcamada 1s, por a gente estar falando dos elétrons, dos átomos alcalinos, né? A ligação iônica ela não é direcional, né? E sempre se formam dipolos elétricos que tendem a se atrair mutuamente, formando cristais. Nas ligações covalentes, apesar de intensa, é uma ligação de curto alcance, né? Uma ligação forte, mas de bastante curto alcance, justamente por causa dessa formação de um potencial único que vai aprisionar os elétrons, né? Então, nesse caso da ligação covalente, ocorre a formação de estados quânticos compartilhados, né? E em qual não é possível se distinguir os elétrons, né? Se um elétron é do átomo A ou do átomo B, né? Ela é altamente direcional, justamente porque os elétrons de subcamadas superiores podem participar dessa formação molecular, né? E ela é muito importante para a formação dos materiais orgânicos, principalmente por causa da ligação dos átomos de carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, né? Sendo o mecanismo principal de formação molecular desses átomos. Então, na próxima aula a gente vai continuar vendo os espectros de emissão e absorção molecular, a gente vai ver a emissão estimulada e os espalhamentos Raman e Rayleigh, e vai começar a ver as ligações moleculares e as formações de sólido. Até a próxima aula.